Olá, turma, sou a professora Nayara de Biologia e vamos dar continuidade ao estudo do reino animal. Hoje nós vamos falar do filo de animais mais simples que existe, que são os poríferos, as esponjas. O nome do filo vem do grego poris, que significa poro, e foros, que significa portador. Então são animais portadores de poros, mas na frente eu falo para vocês sobre esses poros. Os representantes são as esponjas, tanto esponjas de água doce como esponjas de água salgada. Todos os representantes desse filo são aquáticos, todos são multicelulares e todos são filtradores. Como a gente pode observar nas imagens aqui do lado, as esponjas elas não têm boca. Então, o que acontece? Como esses animais se alimentam? Eles filtram a água do mar. A água com partículas orgânicas entram pelos poros, é absorvido pela esponja e o que não é mais aproveitado sai por esse buraco maior que é o ósculo. Mais na frente também eu vou comentar a estrutura da esponja. As esponjas são organismos sésseis. O que é isso, Nayara? São organismos que ficam presos a maior parte da sua vida. As esponjas elas têm um pequeno ciclo da sua vida que eles são móveis, que é na fase larval. Depois que a larva se fixa e se desenvolve no organismo adulto, ela fica presa para o resto da vida. E as esponjas elas são assimétricas na sua maioria. Apesar de nós termos algumas poucas esponjas que têm assimetria bilateral, mas no geral elas são assimétricas. Elas podem ser pequenas, medindo poucos centímetros, ou grandes, com mais de 2 metros de altura. E tem uma variedade muito grande de formas, de cores e de tamanhos, encontrados desde os mares polares até os mares tropicais. Quanto à coloração, as esponjas que vivem nas regiões mais rasas do oceano, elas têm uma coloração mais viva, enquanto as que ficam mais na profundidade, elas já não têm tantas cores vibrantes. Os pesquisadores acreditam que a cor das esponjas seja uma forma delas se protegerem dos raios solares. Quanto à organização do corpo, as esponjas são organismos cilíndricos revestidos por células, que são chamadas de pinacócitos. O conjunto desses pinacócitos, que são células achatadas, formam a pinacoderme, que é o revestimento externo das esponjas. Nessa pinacoderme, ela é toda furadinha pelos poros, que também podem ser chamados de ósteos. E na parte de cima das esponjas eu tenho um orifício maior que é chamado de ósculo. E abaixo da pinacoderme eu vou ter a espongiocele, que é a cavidade interna, que também pode ser chamada de átrios. Quanto aos tipos de célula que eu encontro nos poríferos, eu tenho os pinacócitos, que são células achatadas que vão revestir a esponja pela parte de fora, formam a pinacoderme. Eu tenho os porócitos, que são células tubulares que vão formar o poro. Então, os poros eles vão ligar o meio externo ao meio interno das esponjas. Eu tenho ainda os coanócitos, que são células exclusivas dos porócitos, são células que apresentam um flagelo e elas têm uma importância muito grande de fazer a água circular no interior das esponjas. E eu tenho as células chamadas de amebócitos ou arqueócitos, que são células que podem formar outros tipos de célula, qualquer tipo de célula que a esponja precise. E essas células amebócitos que eu falei para vocês e os coanócitos, eles ficam na parte interna da pinacoderme, que eu chamo de mesoílo, que é formada por uma matriz proteica gelatinosa. Além das células, tem também material esquelético, que a gente chama de espículas. Quanto às estruturas de sustentação, as esponjas podem ter fibras proteicas, que são secretadas por células chamadas de espongioblastos, também existentes na mesoílo, e elas formam uma rede proteica chamada de espongina.
Outras estruturas de sustentação são as espículas, que são produzidas por um outro grupo de células que são chamados de escleroblastos. Esses escleroblastos, eles vão secretando as espículas. Como eu posso ver nessa imagem de fundo branco, essas manchinhas amarelas são esses escleroblastos. E aí eu tenho 4 escleroblastos secretando uma espícula. As espículas podem ser de carbonato de cálcio ou então de sílica. Então, quantos elementos esqueléticos eu vou ter? Esponjas que só têm rede de espongina, esponjas que só são formadas por espículas e esponjas que têm tanto rede de espongina como espícula. Nessa imagem de fundo preto, eu posso ver as variadas formas que uma espícula pode ter. As esponjas são animais muito simples, eles não formam tecidos, eles não formam órgãos nem sistemas. Tudo nas esponjas é feito a nível dessas células que eu falei para vocês. Por exemplo, quanto à digestão, eles são animais filtradores, eles vão retirar da água do mar ou do rio partículas que estão em suspensão, até chegar na esponja ocele, que vai liberar para o meio externo. E aí essas partículas em suspensão são capturadas pelos coanócitos, transferidas para os amebócitos, que vão fazer o processo de digestão dentro dessas células e depois distribui para as outras células os nutrientes. Quanto ao sistema de excretor, eles também não têm. E os produtos que são produzidos pelas células vão sendo passadas de uma célula para outra. Também não tem sistema respiratório, as trocas gasosas acontecem por difusão. Difusão, gente, é quando uma célula vai estar encharcada de oxigênio, esse oxigênio vai passando para outra célula, até todas as células serem oxigenadas. A mesma coisa, a eliminação do gás carbônico. Quanto ao sistema nervoso, eles também não têm e eles respondem a estímulos externos. Quando eu falo estímulos externos, podem ser substâncias químicas, como hormônios ou feromônios, no caso da reprodução, que são substâncias liberadas por uma esponja fêmea que vai atrair os espermatozoides da esponja macho. Quanto à reprodução, as esponjas elas podem se reproduzir de formas assexuadas, onde a principal forma é o brotamento ou gemulação, que é do corpo de uma esponja adulta vai surgindo uma pequena esponja que a gente chama de broto. Esse broto pode se desprender e originar uma nova esponja ou permanece preso na esponja mãe e cria assim uma colônia de esponjas. Outra forma de reprodução assexuada é a regeneração. As esponjas têm o maior poder de regeneração do reino animal. Se você pegar uma esponja e triturar ela com uma peneira, por exemplo, cada pedacinho desse vai originar uma nova esponja. Quanto à reprodução sexuada, as esponjas podem ser hermafroditas. Em um mesmo indivíduo eu vou ter tanto testículos como ovários. O mesmo indivíduo ele é macho e fêmea ao mesmo tempo, ou então eu tenho esponjas dioicas. Eu tenho um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. A fecundação deles é interna, acontece dentro do corpo das esponjas. E o desenvolvimento deles é indireto. Quando eu falo que um animal tem um desenvolvimento indireto, é que tem uma fase larval, pelo menos uma fase larval. No caso das esponjas, eles têm uma fase larval e o nome da larva é anfiblástula. Nesse esquema aqui eu estou representando a reprodução sexuada, onde eu tenho uma esponja macho e uma esponja fêmea. A esponja fêmea vai produzir os seus gametas, quem produz os gametas são os amebócitos também. E ela libera uma substância que vai sair junto com o fluxo de água que sai do corpo da esponja. E aí isso vai incentivar as esponjas macho
que também vão produzir os seus gametas, que são os espermatozoides, vão lançar na corrente marinha. E aí, o espermatozoide ele é atraído por esse feromônio para dentro da esponja fêmea. Dentro da esponja fêmea acontece o processo de fecundação, a união do óvulo com o espermatozoide, formando a célula chamada de célula ovo ou zigoto. Do zigoto vai originar a larva, que é chamada de anfiblástula. Essa larva, ela nada um pouquinho, depois ela se fixa no substrato e dá origem a uma nova esponja. Houve, portanto, troca de material genético. Nayara, e quando a esponja ela é hermafrodita, ela mesmo se fertiliza? Não. Os órgãos sexuais, eles maturam em épocas diferentes. E para finalizar, eu mostro aqui algumas imagens de esponjas que são de profundezas maiores e que são bem grandes. Observem, elas não são muito coloridas, tá? No caso, essa daqui, ela é da espécie Potherium. É uma das maiores esponjas que existem. Essas aqui são esponjas de vidro. Elas têm espículas do tipo sílica. Então, elas podem cortar se você quebrar. Mas elas têm uma curiosidade. Tem um casal de crustáceos, de camarõezinhos, que entram na fase larval nessas esponjas. E aí, a partir do momento que eles vão crescendo, eles não conseguem mais sair. Eles vivem para sempre dentro dessas esponjas. Bom, essa aula poderia ficar maior, porque ainda tem muito assunto para se falar de esponja. Mas, resumidamente, eu acho que ela ficou bem legal. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo filo de animal, que são os quinidários. Tchau, tchau. Até a próxima.